Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Hoje nós temos a alegria de acolher em nossa comunidade o diácono Luiz Kleber, que é da paróquia São João Batista, no Capão, que estará hoje sendo instrumento de Deus para a nossa semana eucarística e litúrgica. Então vamos neste momento invocar o Espírito Santo sobre ele, sobre todos nós, para que possamos beber desta fonte de água viva que Deus tem preparado nesta noite para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já agradecemos a disponibilidade do diácono estar aqui conosco nesta noite. Então, vamos acolher com uma salva de palmas o diácono. Obrigado. Se quiser fazer sem a máscara, tá? Então tá bom. Boa noite a todos. Podemos nos sentar. Se puderem, quiserem se aproximar mais, fiquem à vontade. Se quiserem permanecer onde estão, fiquem à vontade. Primeiramente, eu quero também agradecer aqui ao Padre Dilson pelo convite, participar aí dessa semana tão especial, dedicada à liturgia da igreja, algo tão importante para a nossa vida. E a primeira questão que eu quero falar é com relação a uma previsão que existe no documento da Sacrosanto Concilium, que é um documento que foi expedido a partir do Concílio Vaticano II. E lá em um dos seus capítulos, mais precisamente o 10º, ele vai dar uma definição da liturgia, porque nós vamos falar exatamente disso. O que nós vamos falar da liturgia como ápice e fonte da vida da igreja, como ápice e fonte de toda a ação da igreja. E o que acontece? Então, vou rapidamente só citar aqui, para a gente não ficar preso ao texto, o que o Sacrosanto Concilium diz? Ele vai dizer assim: a liturgia é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Eu vou repetir, para que a gente possa meditar sobre essa palavra. A liturgia é o cume, é o alto, para a qual tende, para a qual caminha toda a ação da igreja. E, ao mesmo tempo, é fonte, de onde emana toda a sua força, a força da igreja. De modo bastante incomum, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não estão vendo aqui na minha mão, mas eu estou com um machucadinho nesse dedinho meu aqui, ó. O que aconteceu com o diácono? O diácono foi tentar fazer um trabalho dentro de casa com uma faca e acabou cortando a mão. Vocês não podem ver, mas ele está machucado. Esse dedinho aqui está machucado. É um ferimento. E esse ferimento, ele não foi grande, mas foi profundo, sangrou, ele doeu. E como tal ferimento profundo, ele precisava de tratamento, ele precisava de medicamento, ele precisava de curativos para que não pudesse infeccionar. E infeccionando não se transformasse em uma gangrena ou em coisa até pior que isso, um tétano que pode levar a pessoa à morte. Mas um ferimentozinho, diácono, pode acontecer isso? Pode. Se você não tratar, pode acontecer.
E foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento em que eu feri o meu dedo, a minha esposa, ela se preocupou, e a gente que é homem às vezes não liga muito para essas coisas, mas ela se preocupou, e aí chegou e disse, bem, vou te dar um anti-inflamatório. Então ela começou a me administrar, me mostrou lá o anti-inflamatório, e preparou um copo com água, trouxe ali a cartelinha do anti-inflamatório, e começou a me administrar aquilo. Depois, ela purificou, lavou aqui o ferimento com água destilada, com soro fisiológico, e enfaixou certinho. Hoje não precisa mais, porque já está melhorando, mas enfaixou. Para poder aquilo ser curado mais rápido e não acontecer de piorar e se complicar cada vez mais. Aí vocês podem me perguntar, mas o que isso tem a ver com liturgia, diácono? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Infelizmente, os nossos primeiros pais conheceram o pecado, o ferimento do pecado que rompeu com o projeto de Deus. Deus tinha um projeto para cada um de nós. Deus tem um projeto, inclusive Ele continua tendo esse projeto para os seus filhos. Mas nós, a partir do nosso pecado, nós rompemos esse projeto de Deus. Nós nos ferimos, nós cometemos o pecado. E assim como há o pecado que inclusive leva à morte, esse ferimento aqui podia me levar à morte? Podia. Se complicasse, se transformasse em um tétano, podia. Só que Deus jamais se conformou de o homem ter caído no pecado. Jamais se conformou de ver o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Veja bem, quando eu falo homem, eu estou falando de ser humano, homem e mulher. Deus jamais se conformou de ver o homem caído no pecado. Por isso que quando a gente vai olhar na Sagrada Escritura, Deus oferece para nós muitas alianças. Nós tivemos a aliança com os nossos primeiros pais, com Noé, com Abraão. Nós tivemos a nossa aliança, especialmente a aliança por meio de Moisés, todo aquele código de lei de Moisés, que está no Antigo Testamento. Ocorre que essas alianças, infelizmente, elas eram rompidas por causa da nossa infidelidade. Porque de um lado nós tínhamos Deus nessa aliança, fiel, sempre fiel, Deus não pode ser infiel. E por outro lado nós tínhamos o homem, mas o homem caía na infidelidade. Se algum de vocês quiser me vender uma casa e em 10 parcelas, e eu aceito comprar a casa e pago as 10 parcelas, o nosso acordo foi perfeito. Mas se chegar na 5ª parcela eu não pagar, e por aí em diante, 5ª, 6ª, o nosso acordo perdeu a validade. A nossa aliança foi rompida pela minha infidelidade, que não paguei as prestações. Assim aconteceu com a história da salvação do povo de Deus. Ele nos oferecia as alianças, mas nós, por causa do nosso pecado, a gente rompia com essa aliança. Por causa da nossa infidelidade, a gente rompia com essa aliança. Inclusive alianças que tinham liturgias. Aliança que previam liturgias. Basta você olhar o livro de Levítico e nós vamos ver lá no próprio Êxodo, no Levítico, uma série de liturgias a serem cumpridas como memorial daquela aliança. Mas, lamentavelmente, elas caducaram e elas se perderam. E o que aconteceu? Quando chegou na plenitude dos tempos, Deus, nosso Pai, enviou o seu Filho Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus como Pai. Mas Jesus Cristo também tem a mesma natureza que nós, que cada um de nós. Ele é homem como nós. Deus como Pai, mas homem como cada um de nós. E Jesus veio exatamente para que nele, com ele e por ele, fosse selada uma nova e eterna aliança. Nova, porque todas as outras caducaram. Todas as outras perderam a sua eficácia por causa da infidelidade do homem. E é eterna, porque agora, meus irmãos, nós temos o Pai que é fiel
e temos o Filho de Deus que também é fiel. E se ambas as partes, e Deus, Filho, feito homem como eu, como nós, como cada um de nós, se ambas as partes são fiéis, então nós temos uma aliança que é eterna, que jamais será rompida por ninguém, por causa da fidelidade de ambas as partes. Deus e o seu Filho Jesus Cristo, representando, vamos dizer assim, toda a humanidade nessa aliança. Mas aí entra uma questão muito interessante. Mas como eu aceito essa aliança? Primeira atitude que a gente aceita essa aliança, Deus não nos impõe a aceitá-la, a gente aceita pelo batismo aqui, ó. Esse lugar tão sagrado é um lugar de fazer aliança com Deus. Quando trazemos os nossos filhos e afilhados, é um lugar de fazer aliança com Deus, é sacramento. E onde nós renovamos e atualizamos essa aliança que nós celebramos aqui, por meio do santo sacrifício da missa, celebrado no altar. Então, meus irmãos, quando eu tomei o remédio, eu não vi a eficácia do remédio. Eu bebi o remédio, eu fiz aquela liturgia de encher um copo com água e beber, de colocar o comprimido na minha boca e engolir, e daí em diante não ver mais nada, apenas esperar, apenas ver acontecer o resultado. Meu dedinho melhorou, meu ferimento se melhorou. Assim também, a liturgia, ela mostra, ela revela, ela exterioriza aquilo que é a graça. O que é? Nós recebemos a salvação por meio de Deus, ou seja, por meio não, nós recebemos a salvação que Deus nos dá, a salvação que foi operada na cruz, a salvação que Jesus conquistou com o seu sangue e com a sua ressurreição, com a sua morte e ressurreição. Nós vamos receber essa graça por meio dos sacramentos. Os sacramentos são os meios, são os veículos da graça de Deus que nos leva a receber a salvação conquistada pelo Filho de Deus. Mas nós não vemos os sacramentos. Nós não enxergamos o sacramento. Quando uma criança é batizada nesta pia batismal, nós não vamos ver a graça descendo sobre essa criança. Nós vamos ver o sacerdote ou o diácono ou o ministro apropriado para isso. Nós vamos ver a criança, nós vamos ver a água, nós vamos ver as palavras, isso nós vamos enxergar. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, a criança recebe a graça santificante, advinda da cruz de Jesus, advinda da ressurreição de Jesus, mas nós não enxergamos essa graça vir sobre a criança. Da mesma maneira, quando nós estamos no altar de Deus, e lá o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, a graça de Deus vem. A partir da invocação do Espírito Santo, a graça de Deus vem, transforma o pão e o vinho na presença real, material de Jesus na Eucaristia. Nós não estamos enxergando essa graça, mas ela acontece. E como que nós podemos então materializar isso? Veja, os sacramentos, o ritual, a liturgia do sacramento é que vai revelar para a gente a graça que está acontecendo. É por meio do ritual da liturgia do batismo, é por meio do ritual da liturgia do santo sacrifício da missa, também, eu não sei onde está o confessionário, por meio do ritual do perdão dos pecados, da absolvição, quando o Padre, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Igreja, em nome de Deus. Nós não estamos enxergando essa graça, mas é o ritual, é a liturgia daquele ritual que vai revelar para nós a graça que está acontecendo, que vai corporificar, que vai de certa forma mostrar de forma concreta, visível aos nossos olhos, a graça que nós não conseguimos enxergar com os próprios olhos. Portanto, eu digo para vocês que a liturgia dos sacramentos é uma obra de misericórdia de Deus para conosco, para que a gente possa compreender aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, para que a gente possa vivenciar
Eu vou repetir a palavra, para que nós possamos vivenciar aquilo que está acontecendo espiritualmente, que não é visível aos nossos olhos, mas que está acontecendo. Por isso que a liturgia, ela é fonte, como diz o documento, ela é fonte da vida da igreja. Porque é nessa fonte que nós recebemos as graças. É por meio dessa fonte que nós recebemos as graças vindas da salvação, operada por Jesus na Santa Cruz do Calvário e no sepulcro vazio, a partir da ressurreição. É na liturgia que nós somos fortalecidos, porque a liturgia nos comunica a graça de Deus, a liturgia revela o sacramento pelo qual nós recebemos a graça de Deus. É ela que nos fortalece para a caminhada. É ela que nos vai renovar, inclusive renovar a nossa aliança com Deus. É ela que vai nos fazer estar em comunhão com o seu Filho, com a sua morte. Porque quando recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos como que semelhantes a Jesus na sua morte. Participamos da morte de Jesus e participamos também da sua ressurreição. Os efeitos, São Paulo fala uma coisa muito interessante lá em Filipenses, quando ele vai dizer, Filipenses 3, se não me engano, e ele vai dizer: eu tinha todos os motivos para me gloriar, porque eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou circuncidado ao 8º dia, mas depois que eu conheci a Cristo, tudo isso eu tenho como conta de nada, é lixo para mim. E agora eu prossigo para o alvo. Eu quero receber a virtude da ressurreição de Jesus. Ou seja, é o caminhar da igreja. É para esse caminhar que os sacramentos, então, a liturgia nos fortalece, nos alimenta, nos renova, nos atualiza e atualiza o santo sacrifício que aconteceu. Quando nós estamos na celebração da Santa Missa, é muito importante que a gente tenha essa consciência. O sacrifício de Jesus na cruz aconteceu uma única vez. Não aconteceu 2 vezes, apenas uma única vez. E ele não vai acontecer nunca mais, porque não há necessidade, porque é pleno. Quando nós estamos no santo sacrifício da missa, nós não estamos, o sacerdote, ele não está celebrando mais um sacrifício de Jesus. Ele não está celebrando um novo sacrifício de Jesus na cruz. Ele não está celebrando uma nova ressurreição de Jesus. Isso já aconteceu, isso é pleno, mas precisa ser atualizado. Precisa aquele mesmo único sacrifício da cruz, aquela mesma única ressurreição de Jesus, ela precisa ser atualizada, e é isso exatamente que acontece no santo sacrifício da missa. Quando o sacerdote então celebra, quando o povo participa dessa celebração, nada mais, nada menos, está atualizando aquilo que aconteceu uma única vez, e que tem valor eterno, e que, portanto, não precisa, repito, acontecer novamente, apenas ser atualizado. Quando nós colocamos na missa: recebei, Senhor, o nosso sacrifício, renovai o nosso sacrifício, é porque, exatamente, para que Ele receba renovando esse sacrifício para nós. Por isso que é na liturgia, é a partir da liturgia que nós vamos encontrar a fonte daquilo que vai nos mover. É a Eucaristia que é fundamento da igreja. Parem para pensar, façam um exercício comigo. Imagine se na igreja não tivesse a Eucaristia. Já pararam para pensar? As nossas missas seriam apenas um culto da palavra, mais nada. As nossas missas seriam apenas um culto, mais nada absolutamente. Mas ao contrário, com a Eucaristia e com a vida sacramental, a igreja, ela vive totalmente renovada, ela se atualiza por meio da vida sacramental. E aí reporto mais uma vez, especialmente no santo sacrifício da missa. É fonte, como diz a palavra, como diz o documento,
é fonte, mas também é ápice. É para a liturgia que nós estamos caminhando. Quando nós temos aqui tantas pastorais, ministérios, ministério sacerdotal, ministério diaconal, temos as pastorais, temos os grupos, temos os ministérios de música, ministros extraordinários de Eucaristia, temos as pastorais, dízimo, liturgia, etc., tantas outras pastorais familiares, e enfim, sobriedade. Todas essas pessoas que se constituem como pessoas ativas na construção do reino de Deus, qual é o lugar por excelência onde elas se encontram? Na casa do sacerdote? Na casa do diácono? Na casa do líder da pastoral, da liderança? Na casa do ministro de música ou do ministro de Eucaristia? Não. Nós nos reunimos aqui, na igreja de Deus, exatamente no momento da celebração litúrgica. Por isso que o documento vai dizer que nós caminhamos, que a nossa caminhada, que o ápice da nossa caminhada é na liturgia, porque é nela onde, primeiramente, nós vamos receber mais graças de Deus para nos fortalecermos, para nos renovarmos, para nos atualizarmos. E depois, é por meio da liturgia participativa que nós vamos então nos encontrar, vamos coroar, celebrar a vitória de Deus, a nossa aliança com Deus, a vitória final de Deus. Mas é preciso que a gente tenha consciência disso. Nós não podemos mais, veja bem, eu quero fazer aqui uma divisão, talvez não muito técnica, mas nós temos que fazer uma divisão muito importante entre religiosidade e espiritualidade. Vou dar um exemplo para vocês dos fariseus. Eles eram excelentes religiosos, excelentes, implacáveis. Eles cumpriam todas as normas de Moisés, eles cumpriam todas as normas litúrgicas, eram perfeitos. Mas e a espiritualidade daquela gente? Nenhuma, era uma miséria. Era uma miséria. Qual é o projeto da igreja? Qual é o projeto de Deus para nós? Vivermos uma religiosidade? Sim. Sim. Participar de uma vida comunitária? Sim. De formativa? Sim. Consciente? Sim. Mas imbuídos de espiritualidade, cheios de espiritualidade. Não estou falando de sentimento, porque, afinal de contas, você olha para o santo sacrifício da missa e você olhar para Jesus sacramentado ali, você pode chegar e dizer, não estou sentindo nada. E não é mesmo para sentir nada, não. Mas não é pelo fato de a gente não sentir nada que a presença real de Jesus não está ali. Ela está. Conforme a gente vê na palavra, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não depende do meu sentimento. Não depende do sentimento do sacerdote, do diácono, do ministro de música, do agente de pastoral. Não depende de sentimento. Mas uma espiritualidade, sim, consciente do que está celebrando, isso é imprescindível. É preciso que nós, e olha, vou abrir um parênteses aqui, eu estava falando que se não tivesse Eucaristia na igreja, nós teríamos apenas um culto da palavra. Veja bem, nós temos, Deus nos deu todos os meios, todos os instrumentos que nos levam a conseguir, a angariar, a lucrar, inclusive a palavra pode ser essa, a lucrar as graças de Deus, por meio do sacramento. Deus nos deu por meio dos sacramentos, que são visíveis pela liturgia, todos os meios para alcançar a salvação. Nossos irmãos, falo com respeito isso, nossos irmãos protestantes de outras denominações,
eles não têm todos os meios para conseguir essa salvação. Para nós é muito mais farto, para nós é muito mais completo, é pleno, na verdade, pleno mesmo. Então, meus irmãos, eu digo isso, para que a gente possa, por que eu estou falando isso? Porque a gente possa vivenciar a nossa vida litúrgica de forma religiosa, mas espiritual, consciente, sabendo o que eu estou celebrando, afinal de contas, aqui, neste lugar, nessa pia batismal, nessa fonte batismal. O que eu estou celebrando quando eu estou lá de joelhos no tribunal da misericórdia de Deus? Eu estou apontando lá para o confessionário. O que eu estou a celebrar lá no tribunal da misericórdia de Deus? O que eu estou a celebrar quando estou aqui diante do sacerdote, em assembleia, a celebrar, a participar da celebração do sacrifício da missa? É preciso que a gente tenha consciência disso, para que a gente possa dar razões da nossa fé de forma consciente, para que a gente possa vivenciar a nossa fé de forma consciente, sem sentimentalismos, e dentro da realidade da vida. Porque se a gente tiver uma fé que é apenas ideológica, uma fé que é apenas, eu acredito, é tão bom acreditar. E quais são os frutos desse acreditar? Quais são os frutos colhíveis, visíveis desse acreditar? A nossa fé, ela precisa se traduzir em frutos. A nossa vivência na liturgia, por isso que é muito também um detalhe, ao preciosismo, não digo a palavra preciosismo, mas o cuidado litúrgico, ele é importantíssimo. Ter uma boa liturgia celebrada, ter uma boa liturgia participada, e eu não estou falando apenas do sacerdote, eu estou falando de todos, daqueles que vão fazer a proclamação das leituras, daqueles que vão entoar os cânticos, daqueles que vão receber as pessoas que chegam. Inclusive, eu quero abrir um parênteses, eu fui muito bem recebido aqui, já antes de chegar, né? O padre já me mandou uma mensagem de boas-vindas, o diácono já me mandou uma mensagem de boas-vindas, cheguei aqui, fui muito bem recebido. Tudo isso faz parte, tudo isso é importante para que a gente possa fazer conscientemente, e fazendo conscientemente a gente faz bem. Porque a gente sabe o que estamos celebrando, porque sabemos da razão da nossa fé, porque sabemos que a liturgia não são meros atos, isso aqui não é uma invenção, isso aqui é inspiração de Deus. Quando a gente olha a liturgia da igreja, a gente vai perceber, por exemplo, que essa liturgia não é uma criação de uma hora para outra, vamos fazer porque é bonitinho. Não. Tudo isso tem valor, tudo isso tem valor espiritual sobretudo. Eu não posso chegar e batizar uma criança apenas em nome de Cristo. Se eu disser aqui, Joãozinho, em nome de Cristo eu te batizo, essa criança não foi batizada, porque não valeu, não tem a palavra correta. Joãozinho, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se o sacerdote não chegar e pronunciar as palavras da consagração, aquela hóstia não se transformará na presença real de Jesus na Eucaristia. Precisa dizer as palavras, mesmo no português ou em qualquer outra língua, não importa. Depois do concílio, isso foi ajustado, vamos dizer assim, foi atualizado. Então, o que acontece? Se o padre não falar as palavras da consagração, o pão e o vinho vão continuar pão e vinho, mais nada. Se o sacerdote não chegar lá no confessionário e não pronunciar a absolvição, em nome da igreja, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lamento, mas você vai se levantar dali com todos os seus pecados que você chegou. Porque a liturgia precisa ser celebrada, mas é preciso que a gente tenha consciência do que nós estamos celebrando, para dar razões da nossa fé. E assim então, meus irmãos, uma recomendação que eu faço a vocês. Nós temos que trabalhar muito. Nós temos famílias, o sacerdote tem comunidades para tomar conta, pessoas, às vezes com dificuldades de todo tipo de ordem, e às vezes ele está com dificuldades,
às vezes está cansado, às vezes tem um assunto particular para resolver, mas também está ali disponível para a comunidade sua. Nós temos obrigações a pagar, nós temos diversas outras coisas para fazer, mas uma coisa eu digo a vocês: estudem a fé de vocês, busquem conhecer a fé de vocês, para que vocês possam estar aqui da melhor maneira, o mais consciente possível. E aí sim, essa liturgia vai ser de fato o ápice, sem dúvida. Quando nós temos uma assembleia consciente do que está a celebrar, é ápice de ápice. E quando nós temos uma assembleia consciente do que está a celebrar, é sobretudo fonte. Porque ela, e eu repito, não é sentimentalismo, não é sentimento, ela vai saber o que está celebrando. Ela vai saber o que está, e vai saber aurir, vai saber absorver toda a graça que Deus dá por meio da ação litúrgica da igreja. E por fim, a atitude e a atividade da igreja não se resume apenas à liturgia. Se a liturgia é fonte, se a liturgia é ápice, primeiro é fonte para nos fortalecer, para nos atualizar, para nos encher novamente com a graça de Deus. Para quê? Para simplesmente eu me encher de graça de Deus e cruzar meus braços? Será que a atitude que Deus deseja de nós, a partir do alimento da Eucaristia, a partir do perdão dos pecados, a partir da graça santificante do batismo, é a gente simplesmente cruzar os braços? Ou será que é frutificar? Portanto, meus queridos irmãos, a liturgia da igreja, ela não nos alimenta para a esterilidade, mas para a fecundidade, para a ação, para, primeiramente, a consciência de pertença a uma comunidade. Ah, mas eu tenho consciência. Sim, mas você se compromete com as necessidades, e eu não estou falando apenas materiais da sua comunidade. Você se compromete com a ação litúrgica, com a ação caritativa, a caridade. Você se compromete com a ação evangélica da sua comunidade paroquial? Ou simplesmente a gente chega aqui na Santa Missa, senta, levanta, recebe a Eucaristia, vai embora, e desculpe a expressão, que se dane todo mundo, que se dane o sacerdote, que se dane a igreja, que se dane todo mundo? Ou será que o fato de você se alimentar com a ação litúrgica da igreja vai primeiramente criar em você o sentimento de comprometimento, de pertença à comunidade eclesial, a comunidade especialmente paroquiana, com o seu comprometimento? E eu repito, não estou falando apenas de dízimo, estou falando de dízimo também, mas de todas as outras ações da igreja. Como que você, alimentado pela vida litúrgica, vai se portar diante, na realidade sua familiar, que nem sempre é mar de rosas? Porque se alguém disser para mim aqui, a minha família é um mar de rosas, eu vou dar um passo atrás. Porque somos seres humanos e temos dificuldades. A começar quando o esposo e esposa têm ideias distintas opiniões distintas sobre uma coisa. Como se resolve isso? Como que eu frutifico aquilo que recebo pela liturgia? Como eu frutifico lá, na hora de ter opinião diferente da minha esposa, do meu esposo, do meu filho? Como é que eu frutifico o que recebi aqui? Por meio de diálogo. Nós estamos em época de eleição. Eu não vim aqui falar de política de jeito nenhum. Não é a minha missão aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês talvez seja muito óbvio, mas é muito difícil, porque é um desafio. Como que eu frutifico a graça que recebo por meio da Santa Missa? Como eu frutifico a graça que recebo por meio do sacramento da reconciliação? Como eu frutifico a graça que eu recebo por meio da unção dos enfermos, na hora
de exercer a minha cidadania no voto? Vou votar por interesse ou pela minha consciência? Por aquilo que é reto, por aquilo que é o melhor? Eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Então, meus queridos, como eu frutifico a graça que recebo por meio da liturgia no ambiente do meu trabalho, onde há pessoas de todos os tipos, de todas as religiões. No meu tem um monte de ateus, e a gente precisa dar testemunho da nossa fé, não só com palavras, não. Às vezes nem sempre com palavras, mas com a forma de você agir e reagir à realidade da vida, no mundo profissional do trabalho. Como que eu frutifico a graça recebida por meio da Eucaristia, por meio do batismo, por meio do sacramento da reconciliação, por meio do meu matrimônio? Quando dentro da igreja há diferença de entendimento sobre um determinado assunto ou situação. Então, meus queridos irmãos, a graça que nós recebemos a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência com Deus, ela nos leva não só a viver a ação litúrgica, mas a todo o espectro, a todo o campo de ação da igreja. A caridade, a vivência no dia a dia, na realidade da vida. E aí, como ápice, eu estou falando como fonte e agora vou falar mais uma vez como ápice. Depois de você testemunhar o Evangelho no seu ambiente de trabalho, depois de você testemunhar a graça que recebeu na sua vida familiar, depois de você testemunhar e de vivenciar aquilo que você celebrou lá fora, seja como um cidadão, seja como uma pessoa do dia a dia, você então se reúne com os seus irmãos para celebrar o santo sacrifício da missa, sobretudo, que é uma ação de graças a Deus, que é uma ação que eleva de nós mesmos uma ação de glória e louvor a Deus, porque nós estamos celebrando uma assembleia de irmãos reunida como igreja, no meio, como povo, na presença de Deus, na presença do Cristo que é a cabeça, que é fonte, que é ápice para a nossa vida. Afinal de contas, o nosso caminhar, afinal de contas, o nosso olhar, mesmo na periferia, tendo o que ver, mas o nosso olhar, os nossos passos, o nosso caminhar, ele tem que estar centrado na pessoa de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Porque é para lá que a nossa ação litúrgica, sobretudo, vai se direcionar. Que os nossos passos, que o nosso caminhar seja para esse Deus. Então, assim como um remédio que cura a infecção, que cura o ferimento de um dedinho, que a gente não vê a sua ação, que a gente não vê a sua, como ele age, mas a gente percebe a sua, olha a palavra que eu estou dizendo, mas que a gente percebe a sua eficácia. Eu hoje posso bater no meu dedinho, eu não vou sentir mais dor. Eu podia ter pego um tétano, podia, uma gangrena, podia, mas foi por causa daquela liturgia. Aí eu estou falando de forma totalmente inapropriada. É quase como uma brincadeira, uma comparação. Mas porque aquele copinho de água que a minha esposa se preparou para mim, aquele comprimidinho que eu bebi e comecei a beber e a fazer aquilo de manhã e de noite, de manhã e de noite, por alguns dias, eu então não tive. Eu fui curado do ferimento, eu fui curado do mal que poderia inclusive me causar um dano muito maior. Ou seja, é a nossa vida litúrgica, é a nossa vida na graça de Deus que vai nos libertar da morte eterna. É a liturgia, é a graça que vem por meio da liturgia, do sacramento, que vai nos levar a receber a vitória final com Cristo, que é a vida eterna. E o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua vida? Afinal de contas, esse Deus que veio para que todos nós tivéssemos vida em abundância,
Ele nos deu essa liturgia em abundância, sacramento em abundância, devoção aos santos, vida de oração e tantos outros meios e tantas outras formas, sempre de forma litúrgica, sempre revestidas de liturgia, para que nós possamos nada mais, nada menos que ganhar a vida eterna. Que esse é o nosso grande ideal de vida e é o grande ideal de vida que Deus tem para cada um de nós. É o grande projeto de Deus para cada um de nós, a salvação eterna das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a vocês. Então, agradecendo ao diácono essa disponibilidade, queremos também confiar a sua vida, o seu ministério, a sua família, aos cuidados de Nossa Senhora. Rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Agora vamos nos preparar para a Santa Missa, e cada um já com o seu coração, voltado para o santo sacrifício, deixando que Deus possa continuar tomando, toda a sua vida, o seu coração, para celebrarmos a razão de todo o nosso existir, o nosso mistério da salvação.
Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a essa Santa Missa. Será celebrada nas seguintes intenções, além das nossas intenções pessoais. Pelos irmãos falecidos: Elisângela Ramos Minhóis, Evenilda Gomes de Oliveira Alves Salles, Everaldo Maciel Alves, Benício de Salles, Lourdes Ambrósio, Liliane Sepúlveda, Almira Alonso Pereira 3 Dias, Jaqueline Barbosa, José Vanderlan. Pelos irmãos enfermos: Dom Roberto Guimarães, Gessilênia Fernandes e família, Ari de Souza Neves, José Ritter, Felipe, Gustavo Póvoa, Luara Alves, Luiz Fernando da Silva Vasconcelos, Maria das Graças, Laís Maria Gama Cardoso, Maria José Ribeiro Barbosa, Sérgio Pelegrino Abreu, João Peçanha Filho, Genilce, Sônia Maria Petralha Nogueira, Rosilde Dambro Soares, Nilda Gomes Soares, Nilo Rosa, Maria Rita Peçanha Nogueira, Vitória Cardoso Lisandro Gomes Sena dos Santos, Vera Lúcia Silva Inácio, Viviane Manhães Mariano Velasco, Maurenita da Silva, Sérgio Tinoco, Eliane Bueno, Fernanda Lucas, Maria Madalena Costa, Thaís França Moço, Aline França Moço, Danúzia Mendonça França Moço, Betina Lucas. Pedidos: Vera Lúcia pede graças na vida de seus filhos Mateus, Juliana e Larissa. Cantemos. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos pelo aniversário de Carol Molais e também pelo aniversário do meu sobrinho, Mateus Gama. E por você que acompanha essa transmissão, também por você, pelas suas intenções, nas intenções dos seus familiares. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da segunda carta de São João. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns de teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu te peço, não que te esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte: em viver conforme os seus mandamentos. Este é o mandamento que ouviste desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Está aí o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que não peque contra vós. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo e viverei, e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos.
O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Dilson, reverendo irmão no diaconato, Roberto Carlos, Bebeto, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a sexta-feira da 32ª semana do tempo comum. Nós já estamos caminhando para o final do ano litúrgico, que começa lá no final de novembro, e nós meditamos hoje uma porção aqui da carta de São João, apóstolo evangelista, a primeira, né? A leitura da segunda, melhor. E São João começa endereçando a carta a uma determinada senhora. Se nós observarmos, muito provavelmente essa senhora a quem João se dirige, não se trata de uma pessoa propriamente, mas muito provavelmente é uma comunidade religiosa da Ásia, em alguma determinada comunidade que já teve ou que tinha algum contato com o discípulo apóstolo João. E ele vai exortar a essa senhora a que ela permaneça na sua fé, que ela conserve na sua fé aquilo que lhe já foi dito, aquilo que lhe já foi ensinado, sem ouvir, sem querer ouvir coisas novas, diferentes daquilo que havia sido ensinada. E esse ensinamento, ele é sobretudo baseado no amor, mas nós não estamos falando de um amor meloso apenas, mas de um amor que sabe se doar, de um amor que se frutifica. E assim São João vai dizer e vai alertar a essa senhora, e obviamente essa senhora pode ser muito bem as nossas comunidades religiosas, pode ser muito bem as nossas comunidades paroquiais, para que elas estejam atentas, para que elas saibam identificar qual é a sã doutrina, que elas saibam receber a sã doutrina e, mais que isso, possa, a partir daí, viver segundo a vontade e esse projeto de Deus. E ele vai dizer: todo aquele que permanece na doutrina de Cristo, permanece, mas aqueles que passam além não possuem a Deus, mas aquele que permanece na sã doutrina, aquele que se fundamenta, que coloca os alicerces da sua vida na sã doutrina, esse vai se manter firme, esse vai ser fiel a Deus. E obviamente, claro, nós estamos aqui vendo uma ligação muito grande dessa leitura com o próprio Evangelho. Jesus, é comum, inclusive no final do ano litúrgico, é muito comum a gente começar a ver essas leituras de cunho escatológico, que fala sobre os fins das coisas, os fins dos tempos. E Jesus, ele vai falar da manifestação dele. Ontem, quando nós observamos, quando nós vimos um trecho, essa porção do Evangelho de Lucas ontem, Jesus vai dizer: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus já está no meio de vós. Claro que Jesus primeiramente estava se referindo à própria pessoa dele, que é o início, que é a base, que é esse alicerce do reino de Deus. Mas ele também fala que esse reino, ele está entre nós porque ele precisa ser construído por nós. Não é legítimo que a gente tenha a atitude de cruzar os braços, esperar que Deus faça a obra dele somente.
Ele poderia, sim, poderia fazer. Deus poderia fazer e implantar o reino de Deus, o seu reino, sem a colaboração de nenhum de nós. Mas não é assim. Não foi assim que Deus planejou. Não é assim que Deus quer. Ele quer, na verdade, contar conosco. Repito, ele não precisava, mas ele quis contar conosco para que a gente pudesse, então, a partir do alicerce que é Jesus, a partir do alicerce que é o Evangelho que Jesus nos ensinou, que a gente possa construir esse reino de forma concreta. E, obviamente, esperar, e claro, esperar a segunda vinda de Jesus, que aí, também como a leitura de ontem, será como um relâmpago, que criará uma ruptura entre o que era ruim e o que é mal para o bem, onde todas as coisas serão transfiguradas nessa ruptura. Quando ele vai dizer aqui, Jesus, ele vai falar para que a gente esteja numa atitude de vigilância, e aqui eu quero lembrar da parábola das virgens no domingo, da atitude de vigilância, Jesus, ele vai dizer isso exatamente aqui. Quando ele compara o tempo de Noé, que as pessoas viviam a sua vida cotidiana distante de Deus, no tempo de Ló, lá em Sodoma, onde as pessoas viviam agredindo o projeto de Deus, onde o clamor pelos pecados subiu até o eterno, como a gente vai ver lá na leitura. As pessoas viviam o seu cotidiano afastadas de Deus, sem fazer o projeto, sem fazer a vontade de Deus, distantes dele, rompidos. O que acontece no tempo de Ló? O dilúvio. O que acontece, no tempo de Noé, o dilúvio. O que acontece no tempo de Ló? O fogo de enxofre, de fogo ardente que cai do céu e destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, criando a ruptura. Mas é preciso que a gente saiba esperar esse reino nessa atitude de vigilância. E aí é necessário também que a gente saiba se dispor, saiba deixar o homem velho, o homem antigo que há dentro de nós morrer, para que a gente seja homens novos, mulheres novas, porque senão a gente vai se comportar como a mulher de Ló, que fugindo de Sodoma, sendo destruída por Deus, olha para trás. Esse olhar para trás é a saudade do homem velho, é a saudade do homem preso no pecado, é a saudade doentia do homem caído, marcado pela morte. Ao contrário, Ló, ele olhou para frente. Ao contrário, Noé, ele olhou para frente, ele entrou na arca, ele não quis mais saber do mundo antigo, do homem antigo. E numa atitude de vigilância sobre esperar, sobre perceber. Aqui, como a gente falou agora há pouco sobre sentimento, mais uma vez a gente retoma. O homem e a mulher de Deus têm a sensibilidade de perceber a manifestação desse Deus. A manifestação são sinais que esse Deus revela para nós no nosso cotidiano. E assim a gente, percebendo esses sinais, mantém uma atitude de vigilância capaz de evitar que o homem antigo, que o homem velho, que muitas vezes insiste em viver dentro de nós, que insiste em estar dentro de nós, a gente possa expelir esse homem, a gente possa entregar esse homem para ser destruído. E aí sim, aqueles que souberem, recebendo a graça de Deus, porque isso não é esforço humano apenas. Se fosse somente pelo nosso esforço, não vamos conseguir, não conseguiríamos. Mas, pela graça de Deus, fazendo também a nossa parte, Ele quis assim, então a gente está apto a não ser deixado, mas a ser levado. Exatamente como o Evangelho vai dizer. Portanto, meus irmãos, o que o Evangelho quer dizer para nós é essa atitude. O cristão não dá para cruzar braços. O cristão não dá para baixar a cabeça. Ele precisa estar de cabeça em pé. Mesmo que esteja atravessando momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tribulação, momentos de depressão, ou de tristeza, ou de qualquer outro mal que nos acomete, que faz parte da nossa vida, lamentavelmente. Mas esse cristão é chamado para se erguer, para manter
o olhar fixo em Deus, para manter os olhos abertos e os ouvidos atentos, aguçados, para conhecer quais são os sinais de Deus, para conhecer quais são as tentações do inimigo que querem fazer o homem velho viver dentro de nós, para que a gente possa tomar a decisão pelo homem novo, como Ló tomou, como Noé tomou a decisão pelo homem novo, para que a gente possa evitar o homem antigo, como a mulher de Ló não conseguiu. E assim, nessa atitude de vigilância, recebendo a graça de Deus, concretizando essa graça na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, testemunhando o Evangelho com a nossa vida, construindo o reino de Deus com as nossas mãos, com a nossa boca, com a nossa mentalidade, com o nosso serviço à Igreja de Deus e aos nossos irmãos no mundo inteiro. A gente então possa estar preparados para receber a salvação que Deus tem para nos dar. E que Ele nos dê toda a força para que a gente então, discernindo qual é a sua vontade, qual é o seu projeto, possamos abraçar, deixando os nossos gostos, deixando as nossas paixões, deixando a nossa vida antiga para assumir a vida nova que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Deus nosso Pai por nós e por todo o seu povo. Digamos: Senhor, escutai a nossa oração. Senhor, escutai a nossa oração. Por todas as pessoas que vivem afastadas de Jesus, para que recebam a graça de uma conversão, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Pelas pessoas que vivem escravas de algum tipo de vício, para que possam encontrar o Cristo que liberta, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Pelos membros mais fragilizados de nossa sociedade, material e psicologicamente, a fim de que não fiquem desamparados, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Por todas as pessoas que estão passando por tribulações mais pesadas, para que encontrem em Jesus a força e o amparo de que necessitam, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa oração. Por todas as pessoas que pediram as nossas orações de modo especial, por todos os enfermos, pelos profissionais da saúde, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa oração. Pelo descanso eterno dos nossos irmãos falecidos, de modo especial, rezando por 3 dias de falecimento de Almir Pereira, 7 meses de José Vanderlan. Seus familiares sejam consolados pela fé, pela esperança. Rezemos. Senhor, escutai a nossa oração. Ouvi, ó Pai, nossas preces e olhai com bondade para o povo que Cristo redimiu. Ele que vive e reina para sempre. Amém. O
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Celebrando o memorial de nossa salvação, nós os imploramos, ó Deus de misericórdia, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, seu Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre, ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a todos nutris e santificais. Fazeis de todos um só coração, iluminais os povos com a luz da mesma fé e congregais os cristãos da mesma caridade. Aproximamo-nos da mesa de tão grande mistério, para encontrar por vossa graça a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Roberto Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Elisângela Ramos Minhoz, Evenilda Gomes de Oliveira Alves Sales, Everaldo Maciel Alves, Benício de Sales, Lourdes Ambrósio, Liliane Sepúlveda, Almir Pereira, José Vanderlan,
Vanderlei, Mariana e de todos os outros que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e liberdade, filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar para realizar o Senhor Jesus, nós os rendemos graças, porque hoje aqui nós nos reunimos para celebrar este santo sacrifício de nossa redenção. Acolhemos, Senhor, neste dia por excelência penitencial, o seu perdão, a sua misericórdia. Que a palavra proclamada, Senhor, encontre em nós um terreno fértil, para que na graça e na força do Espírito gere os frutos para o reino de Deus. Graças os damos, Senhor, por esta comunhão sacramental, por esta comunhão espiritual. Fortalecidos pela vossa presença, nos comprometemos a não nos conformarmos com o mundo, mas a transformá-lo à luz da sua palavra, do seu projeto. Nós cremos em vós, esperamos em vós e amamos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, agora e para sempre. Amém. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor, eu nada sou, em ti me esconderei. Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Oremos.
Santificai-nos, ó Deus, pela comunhão à vossa mesa, para que o corpo e o sangue de Cristo unam todos os irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou proceder à bênção final da Santa Missa e depois teremos a exposição do Santíssimo para o momento de adoração e a bênção solene. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de Santa Helena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os irmãos e minhas irmãs, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos rezar juntos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nessa noite em que temos esse encontro com o Senhor, no santo sacrifício da missa, quando tivemos a oportunidade de receber o alimento da palavra, quando tivemos a oportunidade de receber o alimento da Eucaristia, pudemos atualizar e renovar e confirmar a nossa aliança com o Senhor, selada, celebrada com o Pai, selada com o sangue do seu Filho e ungida no Espírito Santo, essa aliança a qual nós aderimos por meio do nosso batismo, tivemos a oportunidade de renová-la nesse encontro de vida, nesse encontro em que o Senhor se serve a nós mesmos e nós podemos vir ao Senhor para receber todo esse alimento, para que nós possamos renovar a nossa vida, para que o Senhor possa renovar a nossa vida, para que o Senhor possa nos fortalecer na fé, na esperança, na caridade, e possamos assim de verdade assumir a nossa vocação integral, a vocação para a qual o Senhor nos chamou a cada um de nós. E assim o Senhor se fez presente nesse sacramento da Eucaristia, que é o memorial da nossa aliança, dessa aliança celebrada. Memorial presença, memorial verdadeiro memorial dessa verdade real de Jesus presente na Eucaristia, pelo qual vivemos, pela qual nós dirigimos para o qual nós dirigimos os nossos passos, e o nosso olhar e a nossa vida, porque a nossa fé, ela tem que ser, Senhor, comunicada à nossa vida, comungada com a nossa vida, porque senão a nossa fé vai ser apenas uma fé ideológica, de laboratório, que não serve para nada. Pode ser que sirva para a nossa condenação, mas não para a nossa salvação. Senhor Jesus, e com isso nós queremos colocar a nossa vida, o nosso coração em vossas mãos, para que o Senhor tome a nossa vida em suas santas mãos, para que o Senhor faça a vossa obra na nossa vida, não sem a nossa cooperação, não sem também nós fazermos aquilo que temos que fazer, mas sobretudo pela tua graça, pelo teu poder. Entregues os nossos corações em vossas mãos, o Senhor possa fazer a vossa obra na nossa vida, possa converter o nosso coração, atualizar a nossa vida, renovar a nossa alma, a nossa vida inteira. E assim, meu irmão, minha irmã, sobretudo nesse momento
É hora de você apresentar a Deus o seu agradecimento. Agradece a Deus pela sua oportunidade de estar aqui. Agradece a Deus por esse Deus existir para nós, por esse Deus existir por amor, por esse Deus que é eterno, que pensou em nós e nos fez existir para estar na sua amizade, na sua filiação. Agradece a Deus pela oportunidade de ter a fé, de reconhecer esse Deus como único Senhor e Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que padeceu na cruz e ressuscitou por nós. Agradece a esse Deus que enviou o seu Espírito Santo sobre nós e que continua enviando sobre a igreja, para que ela seja sinal da verdade desse Deus, seja sinal da presença desse Deus. Agradece a Deus pela oportunidade de estar aqui, nesta noite, neste momento, quando muitos irmãos nossos gostariam de estar, muitos irmãos nossos precisariam também estar como nós, mas que por um motivo ou outro não podem, não estão, seja porque estão presos, seja porque estão nas camas doentes, seja porque estão cegos na falta de fé, no ateísmo ou no paganismo. Não que nós sejamos melhores que ninguém, não, nós não somos, mas sem dúvida somos felizes, muito mais felizes, por acreditar nesse Deus único e verdadeiro, nesse Deus que se faz presente, nesse grande mistério da Eucaristia, que é a presença real de Jesus, esse memorial da nossa aliança com o Eterno, com o nosso Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos então, enquanto silenciamos a nossa alma, o nosso coração, nesse espírito de entrega, vamos ouvir mais uma música e em seguida nos prepararmos para a bênção. Eu navegarei no oceano do Espírito. no do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
servirei. Ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E agora, meu irmão, você que já se entregou nas mãos desse Deus, inclusive com os seus pecados, com as suas fraquezas, suas limitações, suas más inclinações e paixões desordenadas, que entregou o seu coração com os dons, com os talentos, com as qualidades, com a dignidade de filho de Deus que Ele te deu. Abre agora esse coração para receber a bênção do próprio autor e Senhor da bênção. E assim Ele completará a obra começada em sua vida. Vamos então entoar o tão sublime sacramento. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, os sentidos completar ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendita seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendita seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos, nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor, restaura nossa casa, Senhor. 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 Restaura nossa casa, Senh
Mais uma vez, queremos agradecer a disponibilidade do diácono Luiz Cleve, que é nosso vizinho aqui, paróquia vizinha, né? Então, agradecer, que o Espírito Santo continue iluminando todo o seu ministério e que, repito o que eu falei ontem, essa semana está sendo como que um retiro para a nossa comunidade paroquial. Que Deus seja louvado pelo seu ministério e também por ser instrumento para falar para nós nesta noite. E amanhã encerramos então a nossa semana eucarística e litúrgica às 18h30 com a adoração ao Santíssimo Sacramento e às 19h30 a Santa Missa. Convidamos todos a participar conosco, né, desse encerramento da nossa semana eucarística e litúrgica. Vamos confiar aos cuidados de Nossa Senhora a vida do diácono, sua família, seu ministério, confiando também todas as pessoas que pediram as nossas orações, confiando também a família daqueles que perderam seus entes queridos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. que todos tenham uma noite abençoada, que a paz esteja no coração de cada membro de suas famílias. Grande abraço, até amanhã com a graça do Senhor.